Boa tarde. Hoje a gente vai trazer um assunto que eu nunca imaginei que ia tratar num vídeo aqui do escritório, mas eu sempre atendi pessoas físicas em ações relacionadas a direito do consumidor, direito de família e sucessões, em alguns aspectos contratuais e de responsabilidade civil. A partir desse ano eu comecei a fazer uma pós em Direito Empresarial e nesse curso comecei a enxergar a empresa nos seus vários aspectos. E aí também entrou os aspectos trabalhistas. Obviamente que eu não estou fazendo uma especialização nessa área de direito do trabalho, mas alguns aspectos são ensinados para você poder atender a empresa nas suas mais diversas vertentes. Então, o assunto de hoje é rotina de admissão dos empregados de grandes empresas. Normalmente, o processo de contratação de futuros empregados é um processo complexo, liderado pelo departamento pessoal, pelo departamento de recursos humanos da empresa, e é um processo em que deve haver um alinhamento das expectativas da empresa com o perfil do trabalhador a ser escolhido. Então o RH ele tem que estar muito atento aos valores da empresa, às diretrizes da empresa, para poder extrair ao máximo desse processo de seleção o melhor perfil de trabalhador para a empresa. Então tem algumas regras básicas de direito do trabalho que o empregador, a empresa, deve seguir. Então vamos a elas. O primeiro ponto que o RH precisa ter uma noção minimamente da legislação trabalhista. Então o RH tem que saber quais são os direitos dos trabalhadores, quais são as verbas trabalhistas que devem ser pagas aos trabalhadores, e ele deve informar isso desde o anúncio da vaga, que é quando se inicia o processo de seleção dos empregados. Segundo, o RH ele tem que praticar a igualdade, ou seja, ele não pode discriminar qualquer pessoa, seja por qual motivo for. Todos os testes para selecionar o empregado, eles devem ser compatíveis com a função, eles não devem entrar em minúcias, em detalhes sobre a vida pessoal do trabalhador. Então perguntas extremamente invasivas como orientação sexual, se quer ou não ter filhos, motivações religiosas, elas são completamente estranhas ao processo de seleção dos empregados. Terceiro, o RH ele sempre deve agir com boa fé. Isso implica clareza na comunicação da vaga, do anúncio, clareza da forma como será conduzido o processo seletivo. O RH ele tem que ter uma consideração e um respeito muito grande, mesmo com os candidatos não selecionados. Ou seja, a título de exemplo, não deixar o candidato ficar esperando por horas numa sala para depois realizar a entrevista, sempre comunicar as decisões da empresa aos candidatos. Enfim, essas são regras básicas que o RH deve ter em conta no momento da contratação de um funcionário. Paralelamente, o RH ele pode exigir determinadas questões pontuais, desde que compatíveis com a vaga. Então, por exemplo, se é um escritório de advocacia que está efetuando a contratação, obviamente que o RH pode pedir e deve pedir a carteira da OAB. Se é uma construtora que está fazendo a contratação do empregado, obviamente que pode pedir a carteira do CREA, o registro no CREA, e assim por diante, a depender da função a ser desempenhada. O que o RH não pode fazer? Ele não pode exigir experiência prévia superior a 6 meses, não pode exigir certidão negativa de dívida trabalhista. A depender da vaga, ele também não pode exigir uma certidão de antecedentes criminais.
Isso é muito importante, até a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho tem entendido que para determinadas vagas, como por exemplo, funções que envolvam cuidados com a criança, funções que envolvam segurança, vigilância, obviamente que aí ele pode pedir uma certidão de antecedentes criminais. Mas para outras funções, se não comprovar o nexo de causalidade entre o documento e a função a ser desempenhada, preza-se pelo bom senso e aí não seria possível a solicitação dessas certidões. E aí tem os documentos básicos que o RH ele tem que exigir e ele deve exigir. Carteira de trabalho, cartão do PIS, CPF. Lembrando que o RH ele só pode ficar com a carteira de trabalho no período de 48 horas para fazer a anotação. E ele, ao pegar essa carteira de trabalho, ele deve emitir um recibo e devolver essa carteira no prazo de 48 horas. Enfim, outros documentos como título de eleitor, comprovantes de comparecimento às eleições, das últimas 3 eleições, foto 3x4, esses documentos podem ser exigidos do trabalhador. O Departamento de Recursos Humanos, ele é o departamento de interlocução entre a empresa e o empregador. Então, quaisquer atritos que o empregado tiver em relação à empresa, obviamente que isso vai passar essa demanda pelo departamento de RH. Então, o departamento de RH ele tem que ter uma mínima noção de mediação de conflitos, ele tem que acompanhar o trabalhador desde o momento da contratação até o momento do fim do contrato de experiência e ser esse mediador de conflitos. Por fim, e não menos importante, o RH se aconselha ao RH encaminhar o funcionário ao exame médico admissional só depois de estar certa a contratação daquele funcionário, porque senão vai ter vai estar pulando etapas que necessariamente vão influenciar e gerar uma expectativa no trabalhador de que ele vai ser contratado. Então aconselha-se que o RH só contrate o funcionário, só encaminhe o funcionário para o exame médico admissional depois de estar certa a contratação. Assim também como encaminhe documentos relativos ao código de ética da empresa, organograma da empresa, dress code, todos esses documentos devem ser encaminhados preferencialmente depois de estar certa a contratação daquele funcionário. Bom, essas são as dicas de hoje sobre a rotina de admissão de empregados em grandes empresas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.